Boa noite. Os adolescentes brasileiros na faixa etária de 13 a 18 anos estão cada vez mais se submetendo a cirurgias plásticas. Em 2016, quando a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica realizou o último censo, foram 97 mil cirurgias estéticas ou reparadoras realizadas em jovens com até 18 anos. Este dado coloca o Brasil na liderança em número absoluto de jovens que passam por este procedimento. As redes sociais, o padrão de beleza de Hollywood, as facilidades de pagamento e a grande quantidade de profissionais disponíveis são alguns dos fatores apontados como decisivos para esta escolha. O Opinião Pernambuco de hoje debate o aumento das cirurgias plásticas em adolescentes. São nossos convidados Rafael Anlicoara, chefe de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas, Igor Lins, psicólogo, e Marcelo Pelizoli, professor de filosofia da UFPE. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp, anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, bem-vindos hoje aqui ao Opinião Pernambuco. Eu quero começar pelo senhor, doutor Rafael. Pelo que eu li, mamoplastia e rinoplastia são as cirurgias plásticas mais realizadas pelos jovens. Está certo esse dado? Está certo, sim. Essa crescente moda de colocar o silicone e de fazer plástica tem aumentado muito a procura dos jovens por essas plásticas, inclusive também, para botar mais uma, a lipoaspiração. Sim, sim. Então, são essas as preferências. A rinoplastia também para homens, tem meninos, adolescentes também procuram bastante? Procuram, para fazer a rinoplastia e para fazer também a ginecomastia, que é um aumento do volume das mamas, que tem que se ter cuidado um pouco para saber diferenciar o que ponto é fisiológico e que ponto eles precisam realmente fazer a cirurgia. Igor, agora eu quero ler um pedacinho de um depoimento de um cirurgião plástico, para a gente começar essa interpretação do que está acontecendo com os adolescentes. Bom, mudanças no nariz e na boca são as demandas que mais têm crescido entre os jovens em virtude das selfies. Que, segundo esse cirurgião, por conta das selfies, o padrão das cirurgias tem sido, inclusive, alterado. Por que para os jovens é tão importante, doutor Igor, sair bem na selfie? Interessante a pergunta. Hoje temos o grande boom do Instagram, né? A rede social, que tem uma quantidade absurda de seguidores, né? De pessoas que todos os dias entram, manhã, tarde e noite, ficam naquele loop infinito junto com o WhatsApp, Facebook. E lá a gente encontra a referência de fato de quem tem o melhor rosto, com o nariz, com a pontinha mais arrebitada e mais músculos e o biquíni X ou Y. Então é muita gente, na verdade, divulgando informações daquilo que é o ideal de beleza. Algumas pessoas têm pequenas alterações corporais, né, como o doutor pode falar sobre isso, mas são casos tão simples e alterações tão pequenas que, se tornar uma ideia obsessiva, a gente chamaria de transtorno dismórfico corporal, que é um tipo de transtorno ou psicopatologia que tratamos em consultório, né, que se assemelha muito ao toque. E um relato, aliás, muito interessante é de uma blogueirinha, né, chamada Helena, que ela mencionou sobre o nariz dela. Ela tem o que ela chama de nariz de tucano e ela sempre saía de frente para as fotos. Ela é linda, né? E ela sempre saía de frente nas fotos e ela disse, puxa, hoje eu vou fazer algo de empoderamento, né? Algo que envolva o meu eu feminino e vou ficar de lateral na foto e vou admitir que isso é lindo em mim também. Então ela se apropria da beleza dela, como esse traço que é do próprio corpo dela, e diz isso aqui é belo. Então a gente quebra o paradigma e muita gente falando, nossa, que lindo você fazer isso, que legal, isso é uma referência para mim. Eu desisti de uma cirurgia por causa do teu comentário, eu estava pensando tanto sobre isso. Então, existem momentos em que é necessário sim a cirurgia, em outros nem tanto. E a gente tem que colocar, principalmente para a adolescência, quando é ou não necessário. E aí tem que ser bem avaliado, Totalmente, sim. Agora, as selfies, Marcelo, sempre existiram, né? Eram chamadas de autorretratos, né? Isso também é interessante, porque Frida, a gente vê, né? A grande pintora, Van Gogh já fazia os autorretratos. E hoje, para o jovem, na sua opinião, ele quer, quando ele busca essa questão da selfie, construir, ele está em busca de construir uma autoimagem positiva ou de ser aceito pelo grupo, ou os dois?
Como é que a gente consegue fazer essa leitura? Bom, Ana Clara e colegas aqui do debate hoje, né? Bom estar aqui. Eu também tenho um programa aqui na casa, né? Realidades, que vai ao ar todo domingo às 20 horas, né? E esse tema, para mim, a primeira coisa que me vem, por exemplo, se eu encontro um jovem, um estudante, um aluno que quer fazer uma plástica ou qualquer coisa desse nível de alteração do que a gente considera a imagem, né? Eu tento olhar, em primeiro lugar, acolher com bons olhos, porque eu vejo que as pessoas... Bons olhos no sentido de acolher a pessoa e, de alguma forma, ver a necessidade de aceitação, né? Porque a gente está numa sociedade com muitas rupturas do amor, assim, da aceitação, né? Então, para você ser aceito, você tem que ter um certo padrão e tudo mais. Então, o primeiro ponto que eu vejo, como é que ela está sendo aceita. Eu como professor, ou eu como pai, se fosse a minha filha, por exemplo, tem 15 anos, né? Ela nunca falou isso, mas pode vir a acontecer. Então, o primeiro ponto, eu vou acolher essa demanda dela, ver de onde é que vem isso, porque certamente tem um monte de questões de exigências sociais e da questão da imagem que você falou, né, do self. É tão interessante porque essa palavra, até eu gosto dela em outro ambiente na psicologia, que é diferente do ego, né? Sim. Que o self é o eu mais profundo, assim, eu entendo assim, né? Eu estudo, por exemplo, a questão do self é o eu mais profundo, que está por baixo dessas aparências e tal. Mas acho que o primeiro ponto é olhar com uma certa acolhimento, ver o que a pessoa precisa, conversar com ela. E aí, porque não é assim, não faça, ou, né? Sim. Porque vai bater de frente com a aceitação, que ela está usando aquela estratégia, se não é uma questão mais de saúde, etc., como se sabe aqui, aí certamente tem outras questões conectadas a essa imagem que ela precisa cultivar. Uhum. Agora, doutor, indo para o lado mais clínico mesmo, né? O adolescente ainda não é adulto, ele não está formado, né? O corpo dele ainda não está completamente formado, ele está em fase de crescimento, tem todos os hormônios aí trabalhando a mil, enfim. Como é que vocês, enquanto médicos, conseguem saber se aquele adolescente ele precisa esperar um pouquinho mais para fazer um procedimento ou não, ele já tem condições de fazer? Como é que vocês avaliam essa segurança para o paciente? Existe uma faixa etária média em que cada órgão, cada parte do corpo está bem desenvolvida. Então, a gente espera normalmente que tenha esse desenvolvimento físico completo. Vou ressaltar que não é só o desenvolvimento físico, mas estamos falando agora dessa parte. Para dar um exemplo, a gente diz que a mama das mulheres elas se desenvolvem até 5 anos a primeira menstruação. Então, não se deve fazer uma plástica antes disso. Então, o nariz, até quando ele se desenvolve, em geral até os 18 anos, mas em algumas crianças, alguns jovens do sexo masculino que ainda não deram aquele estirão, isso pode até ser mais tarde. Então, cada caso tem que ser avaliado individualmente e para cada cirurgia a gente avalia um aspecto físico e da idade diferente. E quando o adolescente diz que quer, mesmo o médico apontando, olha, esse seu nariz, enfim, ainda tem que se desenvolver, mas o adolescente, não, mas eu quero mudar. Como lidar com isso no dia a dia do consultório? Às vezes não é fácil. Tem duas situações principais. Sim. A primeira situação será que o adolescente está querendo aquela cirurgia de impulso porque viu num colega, porque viu num programa de televisão? Então, o cirurgião ele tem que saber reconhecer situações que estão sendo feitas de momento, onde não tem pais presentes, que ele está ali para fazer e o pai parece que não está participando, só quer pagar porque às vezes é um pai que não participa da vida da pessoa. Ou não, ou é outra situação, onde ela já vem amadurecendo essa ideia junto com os pais, que os pais também concordam que o adolescente vai ser beneficiado, que não está colocando esse aspecto físico como a salvação da vida dela, mas como mais um aspecto da vida. Então, para isso precisa ser algumas consultas. Não pode você receber um adolescente numa primeira consulta e dizer assim, vamos marcar semana que vem uma cirurgia. Esse cuidado o cirurgião plástico tem que ter. E o adolescente está mais vulnerável, Igor, a essas questões aí que o doutor coloca. Ele se sente mais pressionado a essa questão do pertencimento, ele quer pertencer àquele grupo, ele quer criar identidade com os amigos. Como é que isso ocorre na cabeça do adolescente? Sim, um grupo de amigos estava conversando certo dia e uma das moças falou o seguinte, puxa, eu sempre quis ser igual ao meu outro grupo de amigas em que todas colocaram silicone. E elas eram todas adultas jovens, então para ficar nesse grupo, não é algo verbalizado, mas se entende num tipo de subjetividade coletiva, né, de um imaginário coletivo,
de que é necessário ter isso, por vários motivos. Primeiro, você demonstra um bom poder aquisitivo quando você pode fazer tal cirurgia. Segundo, você atende às expectativas da moda, daquilo que é visto como o belo, do estético, daquilo que é glamouroso. Então, as pessoas fazem muitas coisas por um impulso, como foi falado anteriormente, né? Em alguns casos, existem transtornos, como eu falei, né, anteriormente, que dão base a isso, e a pessoa se sente depois sem acolhimento. Eu fiz algo, mas eu me arrependo, isso gerou uma carga para mim desnecessária. Será que realmente é por aí? Gera uma outra confusão em cima de um primeiro ponto. Se o preenchimento de uma cirurgia for por alguma questão de autoestima, mas com campo psicopatológico, como eu falei, é necessário avaliar o que é que dá base a isso como fator etiológico, resolver essa questão, e aí a pergunta que vem depois é, ainda assim a cirurgia é necessária? Se ela for de fato, ok. Se ela não for, era um outro motivo que a cirurgia ia apenas tamponar um sintoma e o sujeito ia manter o adoecimento psíquico dele. E a adolescência tem muito a ver com urgência também, rima com urgência, né, Marcelo? Por que para o adolescente? Porque a filosofia encara essa questão de que para o adolescente tudo é para ontem, até se a cirurgia também serve nesse sentido de que é uma solução mágica, rápida, para ele resolver esse problema, porque tudo é para agora, eu tenho que conseguir agora. Para a filosofia, como é que enxerga isso, essa urgência? Conecta várias coisas. Uma é um modelo de sociedade, né, de consumo. O que é ser feliz numa sociedade, por exemplo, da velocidade, da dromologia, né, da velocidade. Uma sociedade, de alguma forma, que tem uma normose, que é uma palavra que eu gosto, que é de um autor, Pierre Weil, que ele criou. Ele fala doença da normalidade, né, que X padrões que você tem que seguir. O nível de ansiedade, você usou essa palavra de ansiedade, né, que pode ser às vezes uma coisa aparentemente mais simples, mas algo bem mais profundo, né? Quer dizer, como que essa pessoa, esse adolescente se coloca em relação a essa afirmação da sua existência numa situação dessa, né? De alta demanda, de alto potencial crítico, de alta normose, né, de uma pressão imensa, né, pela uma sociedade de consumo assim avassaladora, que você abre revistas, internet, é uma coisa que brilha para todo lado, e a vida real não é assim, né? E se eu não aprender a lidar com a vida real, com as frustrações, que esse é o enraizamento básico, né? As coisas da vida como elas são, fica muito difícil, porque o tempo inteiro eu vou estar querendo consertar. E aí um problema maior é quando chega o envelhecimento, porque esses adolescentes vão envelhecer. E se eles não cultivaram, né, nesse tempo de vida, não chegar a olhar para isso, assim, como aceitação do que vai acontecer com eles, né, vai ser bem difícil. Né? A gente vê adultos que são adolescentes com 40, 50 anos, né? Nesse sentido mais negativo agora, não aquela coisa boa do adolescente, né? Mas às vezes a coisa assim imatura. Doutor Rafael, quer falar? Quero. E se a gente não tiver cuidado, o adolescente que não tem a maturidade adequada, ele muda de opinião muito facilmente. Então ele quer fazer uma cirurgia que ele acha que vai solucionar todos os problemas dele. E se a gente faz essa cirurgia, amanhã ele diz, não gostei da cirurgia. E aí? Então essa maturidade do que é, o que realmente ele busca, do que é que ele realmente está querendo com aquela cirurgia, tem que ser conversado e tem que ser descoberto. E os pais têm que estar junto do filho nessa hora, para poder apoiar. Por isso que é fundamental que tenham os responsáveis, os pais, junto com esse adolescente nas consultas. Agora, precisa autorização, né, dos pais para que seja feita, né, realizado. Isso não existe, essa lei que tem que, senão a polícia vai lá no meu consultório, não tem isso. Mas é uma norma ética que a gente procura seguir, de abaixo dos 18 anos, ter sempre uma assinatura junto de um pai responsável. Agora, isso que o doutor falou é bem interessante, porque é também lidar com a frustração, né? Sim. De repente, decidiu fazer a cirurgia, o médico avaliou, ok, vamos. E aí ele, de repente, está diante de uma frustração, né, doutor Igor? E aí, como lidar com essa outra frustração, de não ter conseguido nem com a cirurgia o corpo esperado? Disse que a frustração é atingida quando o desejo ele não é atendido. Então, o que é que foi buscado inicialmente para a pessoa se sentir frustrada? Não é apenas a cirurgia plástica, mas também tatuagem na adolescência, né? É um tipo de procedimento que é considerado uma cirurgia, de alguma forma, né? Tem uma agulha que passa, várias agulhas que passam pelo corpo e despendem as tintas. E muitos jovens se arrependem, falam, puxa, eu fiz uma tatuagem para um namorado, ou então fiz um símbolo grande. E por mais que existem remoções a laser, elas também não são de êxito completo, fica sempre uma mancha. Então, a adolescência envolve tatuagem, envolve piercings, envolve cirurgia plástica de outras ordens também. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. E é difícil, porque é uma velocidade muito rápida de processamento cognitivo. O córtex pré-frontal, que fica na área do lobo frontal, ele não está desenvolvido e maturado como deveria ainda, né? Porque ele é um adolescente, não é um adulto. E nisso, o impulso dele passa rápido, ele corre. E o bloqueio que ele poderia fazer
por um circuito que é chamado de top-down, que ele vai parar, opa, calma, reflete sobre tal coisa, ele ainda não está maturado como deveria, né? Aliás, não que deveria, é a faixa etária que ele ainda está desenvolvendo. O adulto ele tem sim, um poder de raciocínio muito mais aprofundado, se espera isso. O adolescente ele vai agir pela demanda do impulso dele. Então, se a família não dá suporte, a família não conversa, não há um acompanhamento, em alguns casos, psicoterapêutico, o adolescente vai sim cometer alguns tipos de comportamentos que, infelizmente, as consequências podem ser para o resto da vida. E vai ser uma frustração com uma outra ainda maior em cima da anterior. Agora a gente falou de aceitação, dessa questão. Agora, Marcelo, a adolescência... Bom, a sensação que a gente tinha, que a adolescência tinha muito mais a ver com rebeldia, com quebrar os padrões, do que ir atrás de um padrão, não é verdade? Mas esse ponto da aceitação, eu acho que é chave para tudo na vida, né? Eu fiquei pensando quando falava sobre alguns autores, como eles colocam na própria psicologia, a conexão que tem, por exemplo, da infância de uma criança, desde bebê, e o clima que é criado numa família, os pais, e o nível de aceitação dessa criança, como isso bate na imagem dela mais tarde, conforme os problemas que houveram, né? É interessante, quando bate na imagem, entra a imagem de não aceitação, de modificação, vários problemas de transtornos também de ordem alimentar, pode estar ligado a isso. Vários tipos de sintoma demonstram, às vezes, um afastamento, uma não aceitação da própria vida da pessoa, né? Então, eu fico pensando no papel fundamental da família, né? Nesse aspecto, que família ele está vivendo, que nível de aceitação existe, que nível de conexão existe dentro dessa família, né? Eu acho que é um ponto que vale a pena olhar e investigar, assim, como vai ser criada essa autoestima, né? Autoestima. Como vai ser criada essa autoaceitação, autocompaixão, porque senão ele não se aceitando, primeiro que isso desemboca nas relações humanas diretas, nas relações dele, né? E aí eu acho que é um ponto bem importante, assim. Vamos para o intervalo? A gente já volta, que é importantíssimo esse ponto. Hoje a conversa é sobre aumento das cirurgias plásticas em adolescentes. O tema da Opinião Pernambuco de hoje é o aumento das cirurgias plásticas em adolescentes. Para participar desta conversa, convidamos Rafael Anlicoara, chefe de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas, Igor Lins, psicólogo, e Marcelo Pelizoli, professor de filosofia da UFPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp, anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Vou começar agora por Dr. Igor. Dr. Igor, cirurgia plástica e autoestima, vamos falar também um pouco de autoestima, são sinônimas para muita gente? De certa forma, sim. O que é autoestima inicialmente, né? A estima são os valores que você tem, que você aplica em relação a algo, autodirigido a si. Então, quais são os valores atuais da sociedade, como a gente conversou no bloco anterior? É o corpo sarado, definido, é aquela pessoa que tem um bom poder aquisitivo, aquilo que a gente vê no Instagram. E por mais que soe como um tipo de conversa boba e leiga, é a verdade. É o que a gente mais estuda, né, no campo das imagens atualmente na psicologia. Então, sim, para algumas pessoas existe uma associação direta entre a autoestima e a cirurgia. Autoestima e poder aquisitivo, autoestima e uso de substâncias, autoestima e vários outros fatores que são disfuncionais. E eu lamento a sociedade ter esse tipo de visão, porque com o advance, né, da internet, o advento da tecnologia, a gente imaginou que outras coisas iriam acontecer na realidade, que ela tornaria a vida da gente mais fácil, mas tornou muito mais difícil em vários momentos, inclusive. Então, assim, é uma preocupação. O consultório é uma grande experiência, um grande laboratório que você vê exatamente isso acontecendo, das pessoas falarem, e se você vir de fora e julgar e falar assim, puxa, como é que um adolescente fala sobre ele não se sentir bonito se ele está com uma aparência tão boa, ele é um cara tão boa pinta, como se fala, né, aparentemente, e você percebe que a mente dele está destruída ou detonada, como a gente fala no popular, por tantas outras questões que ele passou ao longo da vida e ele vai relacionar a isso. Aí vem os anabolizantes também na adolescência, né, e tantas outras questões que a gente poderia abordar aqui. Então, sim, respondendo a pergunta, para alguns existe uma relação linear, causal entre um ponto e outro.
E lipoaspiração, doutor Rafael, também é tratado, de certa forma, como se fosse quase como se não fosse uma cirurgia, como se fosse um procedimento, né? Mas exige muitos cuidados pós-operatórios, né? Fala-se também que tem dor no pós-operatório, né? E que fazendo a lipoaspiração, como o corpo também ainda está sendo modificado, pode ser que no futuro o resultado seja perdido, né? O que o senhor poderia acrescentar sobre a lipoaspiração? A lipoaspiração é uma cirurgia, como outra qualquer, tem risco. O problema é que a gente vê na internet, se você for no YouTube e botar lipoaspiração, você vê cirurgiões fazendo lipoaspiração em pacientes, conversando no telefone, na clínica, em qualquer lugar. Então está se banalizando a lipoaspiração. E aí vem o risco. Especificamente em relação ao adolescente, muitas vezes o corpo ainda não está formado, ainda vai haver depósitos de gordura em outras áreas, e você fazer lipoaspiração no corpo que não está totalmente formado, você pode causar realmente alterações da morfologia que não são condizentes nem adequadas para aquela pessoa no futuro. Além disso, tem todo um cuidado que a lipoaspiração exige. Um cuidado no pós-operatório, uma disciplina para que a cirurgia tenha bons resultados no futuro, e que muitas vezes o adolescente não quer ter esse cuidado, nem está preparado para ter esse cuidado. Então, quer fazer a cirurgia e no outro dia acha que está bom e pronto, está resolvido. Então, para a cirurgia ser bem sucedida, ele precisa ter toda uma continuidade de tratamento depois, que o adolescente precisa estar disposto a encarar isso. Então, o médico ele precisa saber reconhecer que adolescente vai estar preparado para fazer uma cirurgia. Mas é indicado fazer em adolescentes? Não é indicado fazer em adolescentes. Em geral, o indicado é que se faça a partir dos 18 anos, mas algumas garotas podem fazer um pouco antes, desde que tenha a maturidade adequada e o corpo já completamente formado. Mas aí são exceções que precisam ser vistas caso a caso. É diferente daquela pessoa que chega e quer fazer e acha que isso vai solucionar os problemas da vida dela. E aí tem muito disso. O cirurgião plástico ele precisa saber reconhecer, e por isso não pode ser feita uma cirurgia a partir da primeira consulta apenas. Principalmente num adolescente, essa consulta precisa ser... O paciente vem, faz uma consulta, se marca outra, e você vai conhecendo o adolescente, vai conhecendo os pais, vai sabendo como é aquela cabeça daquela pessoa, para você, a partir daí, pensar se ela é candidata, uma boa candidata a uma lipoaspiração. Marcelo, vamos falar também de vaidade. Eu fui atrás de um dicionário. O que quer dizer vaidade no dicionário? É qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Para a Bíblia é pecado. E para a filosofia? Dá para falar? Eu sei que é uma pergunta muito complexa, mas rapidamente, como é que a filosofia interpreta a vaidade? Pois é, eu assim, conecto de novo com a questão das pessoas, né, a imagem que as pessoas querem cultivar, né? Essa questão é fundamental, assim, porque por que eu vou escolher Eu estava lembrando agora, você estava lembrando de pessoas que eu conheço, até de uma irmã minha, que ela, o esforço, a dor que passou da cirurgia, do pós-cirúrgico, o esforço para fazer tudo isso. É o dinheiro gasto, né? Porque a gente está falando aqui de um serviço mais para classe alta e média alta, digamos assim, né? Pelo menos isso. Para mim é admirável, mas também ver que tipo de força de demanda que tem para uma pessoa levar a fazer coisas, né, que às vezes são muito agressivas, e para muitos era assim, não, mas você precisa isso, não precisa mesmo, assim, não, eu quero ficar ainda mais bonito, eu quero, né? Então, a gente também entende a vaidade enquanto uma dimensão de identidade da pessoa. Porque você vai olhar uma pessoa muito tranquila, muito bem na vida, você aceitou muito bem, digamos assim. Qual a intensidade dela em relação a isso? Grandes modificações de si mesmo. Está envelhecendo. Diz assim, que horrível, estou envelhecendo. Tipo assim, que horrível a vida é, né? Sim, sim. Então, eu acho que bate sempre nessa questão da aceitação, da não aceitação de si, de como que a dimensão social, se bem que por um lado a gente está falando desse intervalo, né? São coisas muito antigas. O corpo não é biológico só, o nosso corpo humano, ele é cultural também, ele é natural, ele tem que ser respeitado, porque senão ele, né, tem doença, ele fica mal, disfuncional, mas ele é cultural, então é muito antigas modificações. Agora, essa exigência intensa desse período que a gente está vivendo, de tempos para cá, muitos anos na verdade, né? Ela é muito assustadora, porque deixa a pessoa num estado de sacrifício assim, muito intenso. Para quê?
necessariamente, né? Então, quando ela cai em si, diz assim, mas peraí, eu sou mais, se você quer, não quer, não, pronto. Sim. Por exemplo, né? Então, acho que tem muita coisa para pensar aí nessa coisa da vaidade, né? E acontece também, doutor Igor, dos adolescentes culparem, eu vou usar aqui um termo do linguajar popular, por exemplo, a orelha de abano, por uma dificuldade de relacionamento, por exemplo. Bom, se eu não tivesse essa orelha de abano, eu seria muito mais aceito. E acontece isso também, de colocar no problema corporal algo que, na verdade, não é bem aquela questão. Sim, certamente. E o colégio também, né? Os ambientes escolares de estudo, eles podem ser ambientes que mais favoreçam o adoecimento do que, na verdade, a saúde mental, né? Algo que seja positivo. O bullying, por exemplo. Bullying, né? Exatamente. Esse tipo de orelha de abano é o que chamam de elfo, algumas vezes, ou de Dumbo, né? Então, assim, usam referência de filmes para isso, como outras questões corporais também. E a gente pergunta, como é que uma criança tão nova, ou um adolescente, né, principalmente as crianças, sabem esse tipo de linguajar? Por que ofender uma outra pessoa? Onde é que elas aprendem isso, se não com a referência dos adultos? E trazendo um pouco para a internet, com as referências que eles têm também de YouTube, de outros locais, que a gente tem informações não bem filtradas. Então, sim, vários ambientes eles podem ser favoráveis para isso. Existe, infelizmente, né, uma ascensão de vídeos e de comentários que são próprios para outras faixas etárias que os adolescentes estão consumindo já também. Então, hoje em dia é tudo mais restrito, né? Deveria ser mais restrito, não é. Até o YouTube Kids, né, que os pais falam, né, com tanta intensidade nas palestras que eu realizo para eles em colégios. Puxa, mas meu filho utiliza o YouTube Kids. Então, lá é muito mais tranquilo, mas até lá tem vídeos não recomendados para eles. E a área estética, ela entra muito forte nisso, né? Então, o bullying está associado diretamente à autoestima, né, às próprias alterações hormonais da faixa etária. Né? A gente espera também que os adolescentes eles tenham mudanças corporais e gerem dúvidas em relação à sexualidade, em relação ao que eu quero, meus gostos, meus hobbies, as mudanças de vestimenta e aí vai. Então, é uma fase de crise. E a crise não significa algo ruim, crise significa mudança. Sim. E essa mudança envolve vários aspectos, né, como um tipo de fator, a gente chamaria de causas, né, ou a etiologia multifatorial, que são vários domínios. E um deles sendo o colégio, como mencionei, né, o bullying. E também é uma área, como a gente acho que eles já mencionaram aqui, que movimenta fortunas, né, doutor Rafael? Como escolher um bom profissional, né? Porque, inclusive, recentemente a gente teve aquele caso bem famoso do doutor Bumbum, né, que operou em casa, era uma adulta, inclusive, não era nem uma adolescente, né? Mas e a paciente acabou falecendo, né? Sim. Então, como escolher o profissional? Quem é o profissional adequado? Então, o profissional adequado, normalmente se procura um cirurgião plástico indicado por alguém, por uma amiga, por um parente, alguém que operou. Isso é muito bom, essa indicação, mas é fundamental que se vá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então cirurgiaplástica.org.br, e lá tem um link muito fácil, logo na primeira página, procure seu cirurgião. Então tem que se colocar o nome do cirurgião lá e aí vai determinar... Tem que ser médico para fazer cirurgia plástica. Tem que ser médico. Para fazer cirurgia plástica tem que ser médico, são 6 anos de faculdade, depois mais 2 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Então no site da Sociedade de Cirurgia Plástica, você vai achar o seu médico lá. Se ele não for da sociedade, tem que ser questionado e tem que ser avaliado se vale a pena fazer com esse cirurgião. Porque isso tem tanto no site da sociedade quanto no site do próprio CREMEP, que é o Conselho Regional de Medicina. Lá também diz se o médico é registrado na sua especialidade. Então é fácil hoje, todo mundo tem acesso à internet de procurar para avaliar a segurança. Tem outro ponto que eu quero falar, que a gente está falando aqui o tempo todo que adolescente não é para fazer plástica, mas existem casos onde é muito bem indicada essa cirurgia. A gente vai chegar também. Vai chegar, mas né? Pode falar, desculpe. Então, eu quero só, para não perder a oportunidade, de dizer que quando esse adolescente tem uma boa estrutura familiar, quando esse adolescente faz uma cirurgia bem pensada, quando ele procura um cirurgião que não está fazendo a cirurgia só para ganhar dinheiro, porque também tem, na sua chamada você falou do aumento do número de profissionais, sim. Então tem cirurgião que você chega e ele não deixa passar cirurgia nenhuma. Então o cirurgião responsável ele vai saber dizer assim, você não tem indicação, não é para você. Mesmo correndo o risco de perder aquela paciente e vai ter um cirurgião do lado que vai fazer. Então ele tem que ter essa responsabilidade de dizer, não é para você. Mas quando tudo está bem indicado, muitas vezes você causa um benefício à vida desse adolescente, que isso pode interferir em toda a sua vida. Marcelo, você usou, antes, conversando comigo, um termo chamado mercantilização dos corpos. Falou também que o corpo da gente não é só biológico, né? Que o corpo é cultural. Essa mercantilização dos corpos, essa questão do corpo também para
para consumo, o corpo algo a ser consumido também pela sociedade, pelas redes sociais. Fala um pouco disso também, para a gente entender essa dimensão. Esse ponto também entra nas reflexões muito profundas que eu participei muito uma época que é da bioética, né? Que a bioética discute todas essas questões, desde aborto, né, transgênicos, e também acaba pegando essas questões da biotecnologia sobre os corpos, né? Então é muito importante ver isso porque não é só claro, tem toda a questão da ciência, do desenvolvimento, do bem-estar, mas é que várias empresas, indústrias, né, encontraram de alguma forma meio um mercado aí dentro, né? Então esse é que o Rafael, né, o Rafael falou, que é a questão de você perder a ética, né? Quando você perde uma dimensão ética, que você está lidando com o ser humano, perde a humanização básica, né? Uma dimensão que essa pessoa quer ser feliz, vem de uma família, né? Talvez está passando por situações difíceis ou está com demandas que ela nem entende ainda mais como um adolescente, né? Então, essa dimensão fundamental de um profissional de olhar que ele também é um pai, por exemplo, né? Ou que ele é um filho, ou que ele, né, faz parte de uma sociedade, as pessoas querem ser felizes e colocar o ser humano acima da questão do dinheiro, né? Não é só a mercantilização, não é só a questão do dinheiro também, mas é o que a gente chama de objetificação. Sim. Porque quando você objetifica o seu corpo, objetifica relações, né? Você perde em várias dimensões de espontaneidade, sexualidade, criatividade, de uma entrega maior, de lidar com suas emoções, suas frustrações, como a gente falou aqui, com seus medos, né? Um aprendizado sobre si. A objetificação é assim: conserte o meu corpo, me dê um comprimido, não sinta a emoção tal, não sinta, é como se tudo fosse consertável como um automóvel. Então essa pessoa ela vai entrar em depressão, vai ser muito difícil a situação dela, né? Então a gente tem que ajudar esses jovens, né? Eles precisam de muito amor. Os jovens precisam de muito amor, precisam de muito cuidado, precisam, sabe, liberdade, criatividade, natureza. Eles precisam viver a vida assim também mais, né, da concretude da vida, né? Doutor Igor, eu vou fazer uma pergunta. Se não der tempo de responder toda, a gente continua no próximo bloco, certo? A pergunta é o seguinte, aí linkando com o que o doutor Rafael falou. E nos casos que aí o adolescente, por se sentir mal com o próprio corpo, ele começa a ficar deprimido ou começa a não querer mais sair de casa, enfim, nesses casos, se enquadra nisso que o doutor Rafael falou, de que nesses casos, sim, a cirurgia plástica é uma alternativa viável e deve ser realmente pensada com responsabilidade? É interessante, né, que minha área de expertise envolve também os eletrônicos, e quando a gente fala sobre o assunto, tem uma visão apocalíptica de que tem que parar de jogar, de utilizar redes sociais, e não é bem assim. A mesma coisa em relação ao tema também. São vários pacientes que eles podem ser eleitos à cirurgia plástica. A gente traz mais esse tipo de discussão sobre o aspecto negativo, de falar sobre objetificação, falar sobre a questão da estética e tudo isso, mas sim, existem pessoas que vão ter grandes benefícios com a questão da cirurgia e elas sim devem fazer, mesmo na adolescência. Então, com os critérios que são colocados de inclusão e exclusão de pacientes, mas sim, elas podem fazer. Então, nem todo mundo pode ser colocado no grupo de ninguém deve fazer, a tecnologia é ruim, tudo é ruim, acontece dessa maneira. Não é bem assim que funciona, senão seria um caos. Então vamos para o intervalo agora. A gente volta rapidinho hoje conversando sobre aumento das cirurgias plásticas em adolescentes. Estamos de volta com nossa conversa sobre o aumento das cirurgias plásticas em adolescentes, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Rafael Anlicoara, chefe de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas, Igor Lins, psicólogo, e Marcelo Pelizoli, professor de filosofia da UFPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Vou ler então uma pergunta que chegou aqui de Silvana, do Recife, que fala o seguinte: sou da geração anterior a esse boom de redes sociais, mas percebo uma quantidade enorme de mães expondo seus filhos, desde a mais tenra idade, como se os mesmos fossem um troféu. Que consequência isso pode ter para o desenvolvimento desta criança? Poxa, essa pergunta é bem interessante, né?
Bom, acho que tudo deve existir no bom senso, na verdade, porque se a gente colocar novamente aquela visão apocalíptica de que ninguém deve fazer perfil de criança, ninguém deve expor o bebê, porque você vai colocar uma localização, vão descobrir onde a pessoa mora e vão fazer um assalto, aquela visão catastrófica, ninguém vai ter perfil de criança, mas lógico, e aí a gente envolve de novo aquele termo, né, da objetificação, de colocar os likes que a gente vai ter com um bebê mais fofinho, com cabelo lisinho e tudo mais. É problemático? Sim, para alguns. A gente deve descobrir exatamente qual é o tipo de causa, o objetivo, né? O que é que eu quero postar uma foto ou postando uma foto de um filho meu? O que é que eu quero obter de resultado postando a foto, né, eu na academia, dizendo que eu estou malhando, estou treinando, estou ficando mais forte? Talvez se você souber qual é a resposta à sua pergunta, a foto faça muito mais sentido, né? Então, se for algum tipo de vazio, olha como minha criança é linda e ela tem tal coisa que as pessoas não têm. Olha como minha criança é tão feliz, mas, como a gente conversou, né, no intervalo, por trás daquilo tem uma história, tem adoecimentos, tem sofrimentos que as pessoas não vão expor nas redes sociais. Então, a grande pergunta é, qual é o objetivo, a mensagem que eu quero passar com tal foto? Respondido isso, acho que a gente pode sim ter um critério de postar ou não. Eu estava lembrando aqui de um aluno meu da área de saúde que ele teve um segundo filho e esse filho, logo que nasceu, teve muitos problemas. Então, ele foi postando as fotos da criança e da família, assim, e até do hospital, durante meses, assim. Eu achei tão bonito aquilo e, na verdade, ele falou, ele está melhorando, quando tinha um progresso, ele recuou um pouco, assim, um amor incrível desse pai, tentando partilhar, e as pessoas colocavam, estou rezando, estou apostando. Então, esse é um lado bonito, né? O outro lado é aquele que vira avacalhação toda, que aí, né? As pessoas invadem, invasão de privacidade, é uma coisa... agora tem um filme maravilhoso no Netflix, que é Privacidade Hackeada, né? Mas é incrível como as eleições foram fraudadas no mundo inteiro. Aí como que o Facebook, por exemplo, entra na nossa vida assim em tudo, né? Eles mapeiam tudo que você faz. Você dá uma respirada e põe ali um pouquinho, já aparece lá no comercial e tal. Então tem um lado assim de invasão total da sua privacidade. De outras pessoas também querem partilhar as coisas bonitas, né? Os que eles estão vivendo. Tão bonito isso. Como é que vai cuidar de separar uma coisa da outra? Tem os dois lados, né? Que tem que ser o equilíbrio. Agora, doutor Rafael, uma pergunta. O adolescente chega lá com os pais, tem apoio da família, e aí ele diz, eu quero resultado tal. O cirurgião, de alguma forma, tem como, eu vou usar essa palavra, garantir que o resultado vai ser aquele no procedimento? Não, cirurgia plástica não funciona desse jeito. Sim. A gente não trabalha com promessa de resultados em cirurgia, ou o cirurgião sério não deve trabalhar. A gente sempre conversa com os pacientes que a cirurgia plástica tem resultados muito bons, resultados muitas vezes fantásticos, mas que a cirurgia tem limitações, que a cirurgia inclusive pode ter complicações. Mas a cirurgia hoje é segura sim para a gente poder oferecer ao paciente, mas às vezes a gente tem que trazer a realidade e a expectativa um pouco para baixo, para que a paciente não fique frustrada depois com um resultado que não fique exatamente como ela quer. Porque essa pergunta, na verdade, tá ligada ao seguinte, o adolescente tem noção de que cada corpo é um corpo, já tem essa maturidade de entender que cada corpo também reage de uma maneira, né, ao procedimento, de repente o mesmo procedimento numa pessoa, o resultado X, em outra é o resultado Y. Isso, às vezes não tem. Essa maturidade. Às vezes o adolescente chega no consultório da gente com uma foto de um nariz de uma personagem e diz assim, eu quero meu nariz desse jeito. Eu quero minha mama como essa. Então, você tem que trazer ele para a expectativa e para a realidade para dizer, não é assim. A gente consegue melhorar muito seu nariz, a gente consegue melhorar muito sua mama, mas a gente não consegue transformar nesse nariz ou nessa mama. A cirurgia plástica não funciona desse jeito. Sim. Agora, eu queria falar de um fenômeno da internet chamado, que é bem recente, que são os incels, né? Que são os celibatários involuntários. E aí, a Galileu lançou há pouco tempo, fez uma matéria bem interessante falando que era um público que estava buscando muito mais essa questão das cirurgias plásticas e que as mulheres, que eles queriam ficar da maneira que as mulheres procuram, né? E que dessa forma poderão ficar mais parecidos com os homens alfa, que usam sua beleza para conquistar mulheres. Eu queria falar um pouco mais também desse fenômeno entre os meninos, se também está havendo essa modificação, porque a gente fala aqui muito de prótese, né? Apesar do senhor ter citado lá no primeiro bloco, mas e entre os meninos, entre os adolescentes homens, Igor? Esse termo, né, macho alfa, é tão machista, diga-se de passagem, né? A gente vive um momento hoje com outras temáticas, falando sobre emancipação, sobre liberação, sobre a liberdade do corpo feminino. A gente vem com esse termo que eu acho que ele quebra muitas coisas.
Na realidade, não existe muito nessa temática de macho alfa ou beta, como alguns colocam, mas sim o ser humano em si. Foi falado uma palavra muito importante, que é uma palavra tão descartada hoje em dia, que é o amor, na realidade, né? Então, isso, na minha opinião, entra como mais um tipo de fenômeno problemático, né? Se a gente busca algo que a gente não é, ou que nós não temos, como um tipo de solução imediata para nossos problemas psíquicos, a gente vai, de novo, cair no mesmo tipo de viés problemático. Isso acontece para cada área do nosso tipo de vida, né? Para alimentação, para uso eletrônicos, substâncias e também para essa que você mencionou agora. E existem vários tipos de temas que surgem na internet, né? De referências do self, daqui a alguns anos vão ser outras temáticas, elas vão sempre se revolucionando. Tanto que os manuais psiquiátricos trazem, né, recentemente, as questões tecnológicas como patologias. E elas vão expandir, infelizmente, sendo essa mais um tipo de manifestação também, né, com problemas, né, de self e tudo mais. Esse dos incels é um grupo que ficou bem conhecido por conta do ataque em Suzano, agora no início do ano, em São Paulo, né, que descobriram que eram esses rapazes que se classificavam assim e que frequentavam a Deep Web. Né? Agora, Marcelo, e sexualidade? Porque a adolescência é esse despertar. Como é que a gente pode falar da sexualidade no meio desse cenário todo aqui que a gente montou? Sexualidade é um tema maravilhoso, né? Não é por nada que grandes autores como Freud, Reich e vários outros, né, calcaram a dimensão de compreensão da identidade a partir da sexualidade, né? Porque sexualidade, as pessoas pensam em sexo, né? Que é um dos pontos essenciais, obviamente, da sexualidade. Mas ela diz da qualidade de contato que um organismo, um ser humano tem com a vida. Então, isso fala do prazer, da capacidade de sentir dor, de apreciar a beleza das coisas, da natureza, né? De uma qualidade de apreciação da vida, de contato no sentido do toque, do abraço, a qualidade do contato que toda a vida orgânica é a vida de contato. Então, quando alguém tem um problema nessa ordem da sexualidade, não adianta só, né? Não é um remédio, não é algo que ele vai fazer e consertar. Ele olhar para a vida dele, como é que ele faz esse contato, como ele estabelece as relações, como é que desde que ele respira, se alimenta, tem contato com as pessoas, né? Como é que ele vive a vida no chão da vida, na terra da vida, né? Porque a gente é um animal terrestre, por mais que a gente seja cultural, a gente é uma cultura ecológica, a cultura da terra. Mas outro ponto que eu queria tocar, a partir do que vocês estavam falando, o Igor falou, né, ele falou do macho alfa, né, alfa, beta, mas uma qualidade, tem vários assim, tipos, né, macho, fêmea, mas conectando com essa dimensão plástica não com a cirurgia, mas com a imagem, a gente está vivendo um período assim muito fake, gente. Fake não é assim, não é notícia fake só, não é? É assim, eu preciso me apresentar, e nem isso com conotação moral, crítica moral, mas é lamentável, né? A gente olhar com compaixão até isso, a pessoa precisar tomar todo um tipo de perfil fake, de situação fake, até chegar um corpo que não... Levar que a foto muito pro médico, né? Levar uma foto assim, totalmente tipo assim, leva, né, uma foto, sei lá, fantástica, né? Janequine aí, sei lá quem leva lá, né? E eu quero ficar igual a eles, eu profissional, mas pelo amor de Deus, que trabalho que vai ter para ficar? E olha lá, né? O risco é imenso. Então é muito fake, assim, como a gente olhar com amor para esse fake, né? Não combater no sentido com carinho esse fake. E aí, quando a cirurgia plástica não é bem indicada, quando o paciente não é bem avaliado, você transforma o corpo e não muda nada na vida dela. Exatamente. E não adiantou. E aí você só vai descobrir isso depois. Então, por isso que tem que ser muito bem avaliado antes da cirurgia. Agora, vamos falar também das cirurgias corretivas, porque é corretivas o termo que usa, estéticas e corretivas. Para a gente poder entender essa diferença, que acho que a gente falou aqui o tempo todo das estéticas, né? E quando a cirurgia é corretiva, doutor Rafael? Então, por exemplo, no adolescente, existe sim uma ginecomastia que passa da idade fisiológica e que continua o aumento da mama, por exemplo, no paciente masculino. No menino. No menino. Então, isso aí é uma doença reconhecida e que vai mudar a vida da pessoa, às vezes, a cirurgia. Então, ela precisa ser operada. E isso se opera, inclusive, pelo SUS, porque é reconhecidamente uma patologia. Então, assim como essa, existem outras. Nesse caso, então, é coberto pelo SUS. Nesse caso, é coberto pelo SUS. Por exemplo, as cirurgias de orelha e abano também são cobertas pelo SUS. Então, às vezes, chega um adolescente e você vê que está desproporcional para aquele rosto daquela pessoa e ele também consegue fazer essa cirurgia pelo SUS. Então, existem diversas cirurgias que podem ser feitas. Por exemplo, tem garotas que não desenvolvem a mama ou desenvolvem a mama de forma diferente, fica com uma assimetria muito grande entre uma mama e outra. Então, são casos de cirurgia reparadora e que isso realmente pode ser, a deformidade pode ser causa de distúrbios
psicológicos. E aí a cirurgia é quando está perfeitamente indicada. Aí já é outro departamento, como se diz, né? Exatamente. Agora, Braulio, eu tenho quanto tempo ainda de programa? Eu vou tentar, a gente tem 2 minutos, mas eu não queria terminar o programa sem ler esse depoimento. Que é também de um incel, que ele fala assim: minha autoimagem flutua o tempo todo. Eu quero morar no consultório de um cirurgião plástico. Eu só quero ter uma cama em um dos laboratórios dele, apenas uma cama, uma cozinha e conexão com a internet. Eu quero me sentir puro dentro do meu corpo e ter um crânio perfeito. Ao detectar uma minúscula deformidade, eu chamo o cirurgião e ele estará lá imediatamente junto com seu assistente e uma faca na mão para me abrir. É assustador, né? Assustador, Um depoimento desse. Eu Isso. queria um comentário final sobre um depoimento como esse, Falar brevemente, doutor. então. Fico triste ouvindo isso, mas compreendo também, né, o que passa pela mente de uma pessoa que traz esse tipo de recorte, né, de discurso. Existem possivelmente patologias envolvidas nesse tipo de narrativa, desse tipo de sujeito, né? E a intervenção deve ser psicoterapêutica, né? Posso recomendar, sim, a intervenção da psicologia clínica para esses casos em que você reduz a sua existência para uma modificação nesse sentido, dizer que tem um cirurgião presente o tempo inteiro. Mas vou deixar os colegas também compartilharem os pensamentos deles sobre Eu isso. só diria 3 palavras, né? Muito amor, familiar, muita aceitação e processo de responsabilidade, onde esse menino vai ter a sua disciplina, viver a vida da realidade. Doutor Rafael, para encerrar rapidinho. Para encerrar, esse paciente não é um candidato a uma cirurgia plástica. Um cirurgião experiente tem que saber reconhecer isso e indicar ele para outro tipo de tratamento. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui conosco. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.